Vamos falar sobre prova? Professor, que prova que eu devo fazer nessa audiência? O que é importante que eu leve? Como que o juiz, o que o juiz está esperando ser produzido nessa audiência? Vamos falar sobre isso? Você já sabe como que tudo acontece, você já sabe alguns detalhes práticos, vamos falar da prova? Bom, que prova que eu devo fazer? Meus amigos, isso sempre vai depender de quem você representa, obviamente, né? Se você está representando quem pede os alimentos, você tem que estar atento para esses pontos. Primeiro de tudo, você tem que estar provado lá no seu processo a obrigação alimentar. Como é que você prova que o pai tem o dever de prestar alimentos para aquele autor? Bom, prova documental, certidão de nascimento, certidão de casamento. Professor, eu posso trazer essa prova através de testemunhas? Absolutamente não. A prova da obrigação alimentar tem que ser uma prova documental. A certidão de nascimento, a sentença que condenou a parte pelo ato ilícito, pela parte ter sido culpada pela morte daquele que sustentava as duas crianças que você está representando. Então tem que trazer a prova escrita, tá bom? E você tem que fazer a prova da necessidade dos alimentos. Tem o famoso binômio necessidade-possibilidade. Todas as vezes que o juiz vai julgar uma ação de alimentos, ele olha primeiro para a necessidade. Como é que você vai provar que um menor precisa de pensão alimentícia? Bom, primeiro que isso decorre da lógica, né? Se ele mora só com a mãe e o pai não auxilia no sustento, só o fato dele existir já é prova suficiente de que ele come, de que ele respira, de que ele mora. Então você, dependendo do valor que você pedir de pensão, você sempre vai provar a necessidade. Como é que você vai fazer isso? Vai levar testemunha que mostra que a criança, por exemplo, mora sozinha, que a mãe com quem a criança mora não consegue sozinha prover as despesas da criança. Então é importante que você leve pessoas que conheçam a realidade daquela criança, que ela estuda, que ela faz atividades de lazer, que ela é uma criança normal. E se ela for uma criança com necessidade especial, mais ainda a necessidade de prova. Se ela precisa de uma medicação especial, você tem que provar, tem que trazer a receita médica. Se ela é uma criança que tem problema de saúde e precisa fazer fisioterapia, você tem que trazer documentos médicos. Você sempre tem que provar a necessidade. E aí vale qualquer tipo de prova, testemunhal, documental, mas lembra, tudo se produz nessa audiência. Tudo se produz nessa audiência. Professor, se houver a necessidade de produzir uma prova que não está em poder das partes, uma prova documental, sempre peticiona antes da audiência para mostrar para o juiz a sua boa-fé, para que quando chegue lá na hora da audiência, essa prova já esteja lá no processo ou já esteja encaminhada, vindo para o processo, tá bom? E você também tem que provar, e aqui está o principal, você tem que provar a capacidade do réu de pagar o valor que foi pedido. Tá? Então, se você pede uma pensão de R$2.000, você tem que provar em juízo que o réu pode pagar uma pensão de R$2.000 e ainda vai sobrar para ele valor para ele se sustentar, para ele pagar as despesas dele. Como é que você faz, então, essa comprovação? Tudo depende do quê? Daquilo que for alegado na contestação. Se o réu alegou, por exemplo, que ele ganha 10 mil e ele simplesmente... Aliás, se você, autor, alegou que o réu ganha 10 mil reais e lá na contestação ele simplesmente nega, ele fala, não, eu não ganho 10 mil reais, você tem que provar. E aí vale qualquer tipo de prova. Você pode pedir para mandar ofício para o empregador dele, e aí você já tem que ter pedido lá na inicial. Você pode pedir para que mande ofício para a Receita Federal. Você pode pedir ofício para o registro de imóveis para trazer lá comprovação de que ele tem patrimônio, que ele tem capacidade de pagar esse valor. Extratos bancários através do Sisbajude, é possível pedir? Claro que é. Muita gente acha que, mas aí há uma quebra do sigilo bancário do réu. Meu amigo, você não tem outra maneira de garantir um direito sem atingir o direito de outra pessoa. Seria um direito do réu proteger para que ele não cumpra uma obrigação, então não tem sentido. Seria o rabo balançando o cachorro, seria o poste mijando no cachorro. Então, não venha com essa argumentação que ela não cola, tá bom? Então,
aquele que pede alimentos tem o direito de conhecer a vida financeira do réu para poder fazer prova em juízo. Professor, mas e quando o réu ele é autônomo? Vamos pegar então a função de taxista. O réu ele é taxista. Então você não tem como descobrir, ele não tem um patrão para informar o rendimento dele. O que você pode fazer? Leva como testemunha uma pessoa da mesma cidade do réu que trabalha em função semelhante, em lugar semelhante, um outro taxista do mesmo ponto. E aí lá você vai perguntar, qual que é o volume de corrida que você faz? Quanto que você consegue em média num dia? E aí você vai estar subsidiando o juiz para que ele tenha um parâmetro do vencimento do réu. Você trazendo testemunha que faz atividade semelhante. Essa é uma grande fonte de prova. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes e já sentenciei com base nisso, tá bom? Professor, vale fotografias de rede social evidenciando uma boa qualidade de vida? O réu lá que viaja, que tem carro, que tem festa? Sim, absolutamente sim. Nessa hora, o juiz leva em consideração tudo que você levar para o processo. Agora imagina que lá na contestação, o réu diz o seguinte, você alegou que ele ganha 10 mil, né? Mas ele vem e fala, não, eu não ganho 10 mil, eu ganho só 5. Veja, você pode fazer a prova, como eu acabei de te ensinar, de que ele ganha 10, tá? Mas o réu, ele tem que provar que ele ganha 5 e não os 10 que você disse. Porque ele negou o fato, você vai trazer prova de que o juiz vai ver a possibilidade dele como quem ganha 10 mil reais, mas o réu, ele tem a possibilidade de trazer provas de que ele ganha 5 mil. Então, sempre vai depender da posição em que você estiver. Se você está defendendo quem é demandado na ação, aquele contra quem está sendo pedida a pensão, você tem que provar o quê? Que você não pode, que o seu cliente não pode pagar sem prejuízo do sustento. Como é que você faz isso? Traz comprovante de quanto que você ganha e traz comprovante de todas as suas despesas. Traz testemunhas que mostram que ele vai passar necessidade se ele pagar a pensão naquele valor que está sendo pedido. Professor, é possível que eu livre o meu cliente de pagar a pensão? Olha, eu nunca vi isso em quase 20 anos de magistratura. Com alguma coisa ele vai ter que contribuir. Professor, mas ele está desempregado. O juiz vai falar assim, mas ele está comendo, não está? Ele está vivendo, não está? Então ele tem que dar um jeito de auxiliar na vida do filho, porque afinal de contas o filho não pediu para nascer. Então é muito difícil, para não dizer impossível, você livrar uma pessoa de uma obrigação alimentar. Poderia ser, por exemplo, a pessoa que está em coma e sem rendimento, sem patrimônio nenhum. Aí não tem como ela pagar a pensão e nem tirar, porque ela já não tem mais nada. Mas olha, é muito difícil você conseguir isso na prática, tá bom?